Olá, o Momento Papo de Mãe está começando. Enquanto alguns pais lutam contra a obesidade infantil, outros têm a preocupação oposta, uma criança com baixo peso. Pode ser uma questão hereditária, metabólica ou o sinal de alguma doença. O fato é que o baixo peso precisa ser investigado e tratado. Para este papo, convidamos a nutróloga Ana Luísa Vilela e a Abilene Alencar, que tem duas filhas, a Sara, de 10 anos, e a Esther, de 4. Abilene, qual das meninas tem problema com o peso? A de 4. E o que você percebe? Ela é muito magrinha? O que te incomoda? O que me incomoda é que ela passa muito tempo com o mesmo peso. Ela ficou assim, acho que mais de um ano só com 10 quilos e não passava dos 10 quilos e não comia. Começou na amamentação. Eu tive que colocar ela na escolinha para ver se ela aprendia a convivência de comer, porque em casa ela não comia nada. Eu fazia todos os tipos de comidinhas, de papinhas, e ela não queria, ela só queria mamar. E aí, quando vai no pediatra e tem aquela curva do crescimento, Isso. Como ela está na curva? Tanto na estatura quanto no peso. Ele sempre reclamou. Ela está sempre abaixo? Sempre abaixo. Uhum. Ana Luísa, o que acontece? Que algumas crianças, não sei, às vezes comem menos, mas mesmo crianças que têm a mesma alimentação acabam ficando abaixo do peso. São aquelas crianças mais magrelas. Então, a gente tem que ver a evolução dessa criança. Se ela sempre foi pequenininha e se é uma curva. Se a curva segue proporcional, não tem problema nenhum ser menor. Mas ela tem que crescer, ela tem que evoluir. Se ela está subindo na curva, mesmo que ela tenha um percentil menor, que ela fique lá no 25, não é aquele percentil 50, que é aquele meiozinho da curva. Nós mães conhecemos bem aquelas curvas de pediatra, né? Então, se ela está dentro dessa evolução, e essa evolução vai subindo, pode não crescer demais, mas que ela vai evoluindo, né? Então é preocupante isso que ela falou, que a filha ficou com o mesmo peso. Uma criança de 4 anos fica com o mesmo peso durante um ano, ela deixou de crescer, então. Não, peso é diferente da altura. E as crianças têm períodos. Um ano sem ganhar peso. Não tem problema, em determinadas idades, a criança ela pode continuar com o mesmo peso, só que ela tem que seguir a curva. Ela cresceu, Abilene, nesse um ano? Muito pouco, muito pouco. A gente tem períodos de estirão. Aos 3 anos é o período maior. Então, a criança dá aquele estirãozinho e dá uma paradinha. Depois, ela vai chegar nos 6, 7 anos, ela dá um outro estirão. E ela tem o estirão dos 12 anos. Então, isso é muito relativo. A gente tem que conhecer e acompanhar a criança. Se eu ver a criança uma vez só, eu não vou saber se ela está desnutrida, se ela está pequena ou não. Normalmente, o peso não é boa referência. O peso oscila muito. Se uma criança tem uma diarreia, ela perde peso muito rápido. O que é o nosso grande marcador é a altura. Entendi. Se ela está crescendo, é sinal que ela está sendo nutrida o suficiente para crescer. Então, aqueles pais que ficam muito preocupados, que a criança está magrinha, então tem que analisar mesmo, tem que esperar esse tempo para ver se a longo prazo ela não cresce, e se a não longo ganha prazo peso. ela não cresce, a gente tem aquele exame do punho, da mão para ver se a criança está dentro da idade metabólica. Que é o raio-x do punho, raio-x do punho. A gente tem outros processos que a gente tem que avaliar. A criança está bem, está crescendo, está se desenvolvendo bem, tem uma cognição boa, a família é pequena, é baixinha, essa criança não vai ser altíssima. Mas, Abilene, não sei, como mãe, você tem 2 filhas, a gente acaba comparando as duas. Aconteceu isso de você comparar com o peso que a mais velha tinha na mesma idade? Deu muita diferença? Como foi? Muita diferença, totalmente oposto uma da outra. Enquanto uma come bem, a outra também não come quase nada. Essa é a minha preocupação. Minha maior preocupação é que ela não quer comer a comida em si, tipo o arroz, o feijão. Assim, eu coloco uma porção de uma colher só e ela ainda deixa no prato. E aí ela já come o doce, outras coisas? O doce ela quer comer. Se eu der uma fruta, até ela come. E aí, então, como fazer, Ana Luísa? Porque, assim, a gente sabe que também muitos pais ficam frustrados porque eles acham que a criança tem que comer muito. A criança come bem menos do que os adultos, né? Então, mas aí, por exemplo, aí não come e dá um doce. Então, esse é o principal problema. E essa eu acho que é a parte mais importante que a gente tem que discutir. A criança, ela sabe quando ela tem fome e ela sabe manipular muito bem os pais. Tanto é que ela quer comer o doce. A criança tem um paladar adocicado. Ela é uma criança que mamou por muito tempo. O leite tem um paladar adocicado.
Então, a gente tem que fazer muito bem essa transferência do doce para o salgado. E isso, quanto mais tempo a gente adiar o açúcar de adição, melhor para a criança, porque ela já tem uma tendência a ir para o mais doce. A indicação é que até os 2 anos a criança não consuma nada de açúcar, não é isso? Nada de açúcar. Para quê? Para ela poder adaptar esse paladar. Depois a gente começa com a papinha. Ah, mas ela não gosta de salgado. Vamos colocar uma frutinha no meio da papinha, misturar, deixar isso agridoce, para depois ir passando levemente para o sal. Se a criança tem fome, ela vai comer. Então, não dá doce? Quer Não dizer, dá doce. Os pais têm que resistir, precisam ser firmes e não dá doce. cede. Não cede, porque o paladar do brasileiro é muito adocicado. A gente cria crianças que tendem para o doce. A indústria brasileira hoje tem muita dificuldade de sair desse padrão adocicado. Mas ela tem substituído uma refeição por uma fruta, um docinho, alguma coisa? Ou você... Porque daí você fica preocupada, puxa, para não... Você fica preocupada dela não comer nada e acaba dando... Acabou fazendo bolo quase todos os dias, assim, um bolo mais saudável para que ela evite de comer muito doce. Porque tem a frutose também, se eu deixar ela comer muitas frutas, eu fico preocupado com a frutose. É que eu acho que daí tem uma outra preocupação da criança que é muito magrinha, de repente se tornar uma criança obesa, se ela tem uma alimentação ruim, não? Uma criança que tem uma alimentação ruim vai ser um adolescente com alimentação ruim, vai ser um adulto com alimentação ruim. Você vai se transformando em cada vez mais seletivo. Vai virar aqueles adultos que não comem legumes, que não comem verduras, que não têm outros paladares. Agora, assim, se ela está com fome, se ela não tem opção, ela vai comer o que ela tem opção. Eu sei que é muito difícil. Para a gente que é pai e mãe, a gente fica lá, não, mas meu filho não comeu nada, tadinho. Ele não vai passar fome. Mas aí, Ana Luísa, tem uma outra questão que preocupa muitos pais. Se as crianças não vão ter algum tipo de carência de nutrientes. Mas não responde ainda. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, conversando sobre crianças abaixo do peso. Doutora Ana Luísa, quando que a gente considera que esse baixo peso é preocupante? Quando o baixo peso já está alterando o crescimento. Quando a curva do crescimento ela é modificada pelo baixo peso, assim é preocupante. Não tem problema nenhum a criança ser pequenininha, desde que ela siga a curva. Não tem problema nenhum a criança ser magra, desde que ela siga a curva. Se ela tiver um bom desenvolvimento dentro da curva, mesmo que seja num percentil baixo, ela está seguindo o desenvolvimento dela. Mas aí, Ana Luísa, muitos pais ficam preocupados, por exemplo, a Bilene, você fica pensando assim, ela não come uma verdura, ela não come um legume, será que falta algum nutriente para ela? Me preocupa bastante isso. Ela não come mesmo saladas, legumes, a não ser que eu faça uma sopa diferenciada, que eu bata tudo para ela não para esconder, e mesmo assim eu tenho que, tratar um psicológico, assim, conversar com ela, falar, filha, você precisa comer isso, a gente vai fazer aquilo, eu te prometo isso. Ou até uma proteína, né? Ana Luísa, como saber se isso não está afetando aí, se não tem uma carência de nutrientes, se a criança precisa tomar uma vitamina? A criança precisa comer. O erro está em não ter ensinado essa criança a começar a comer. Porque a nutriente, sim, ela precisa de nutrientes, só que ela não vai ter num biscoito, ela não vai ter isso num bolo, ela não vai ter isso no açúcar, ela vai ter na comida. A comida é o nosso principal nutriente. Então, a gente tem que ensinar essa passagem do leite materno para papinha e depois essa evolução da criança entrando na escola para comer, eu acho que é assim, um período primordial da vida. A gente tem que ter muito carinho e cuidado nessa passagem, que isso vai levar a criança a ser saudável, não só agora, mas no futuro. É que às vezes acho que tem crianças que dão mais trabalho e aí nós, né, mães e pais, a gente fica meio sem saber o que fazer, não é? Sim. É assim, na hora da preocupação de falar, ela vai sentir fome, você acaba substituindo. Eu acabo dando o que ela quer, nem sempre assim, se deixar ela vai querer comer um salgadinho, uma bolacha recheada, isso eu não deixo ela comer, porque eu sei que isso não é saudável, mas eu procuro assim, por exemplo, uma batata, eu sei que ela gosta muito de batata frita, eu não vou dar batata frita no óleo, eu acabo colocando, queria até saber se isso é saudável ou não,
fazer melhor. naquelas máquinas sem frituras, né? É melhor fazer numa máquina sem fritura. Só que assim, a gente não pode ficar relacionando como que uma criança pequena já tem esse poder de gostar tanto de fritura e de batata frita. É porque alguém apresentou esse alimento para ela. A criança não conhece alimento se o pai e a mãe não der. O que acontece? O filho fala não gosta. Para ele não gostar de um alimento, você tem que apresentar ele pelo menos 5 vezes de maneiras diferentes para ele. Mas se a gente já abandonar aquilo no começo, lógico que ele vai falar que não. Só que a criança não tem. Quem passa esses gostos a mais e gostos a menos é a família. Olha, Ana Luísa, eu tenho agora uma pergunta da telespectadora Gláucia Veloso, de Jacareí, São Paulo. É sobre uma outra questão. A dúvida dela é a seguinte: qual é a chance de um filho herdar o hipotiroidismo? E quando realizar o teste que confirme ou descarte a doença? Então, é uma pergunta muito interessante, porque hoje em dia as doenças de tireoide têm um papel muito grande na sociedade por causa da obesidade. O teste do pezinho é o nosso primeiro teste para detectar um hipo ou hipertiroidismo na criança. Muito além do peso, a tireoide é responsável pelo desenvolvimento infantil. Então, é uma doença gravíssima no bebê recém-nascido. Então, a gente tem sim que fazer o teste do pezinho. Agora, em qualquer momento da vida, se na nossa família existem doenças de tireoide, você pode desenvolver essa doença em qualquer período da sua vida. A tireoide é uma glândula que produz hormônio. Ela pode produzir hormônio suficiente, insuficiente. E se for insuficiente, pode provocar o baixo peso? Se for insuficiente, ele pode não só provocar o baixo peso, como baixa estatura, como baixo desenvolvimento intelectual, que é mais importante que o peso. A estatura, se a gente corre atrás, a gente ainda consegue cuidar. Agora, o baixo desenvolvimento intelectual, não. Então, de qualquer maneira, a magreza excessiva é bom ser investigado, pode ser só uma característica da criança, mas também pode indicar alguma doença, é isso, Também doutor? pode indicar alguma doença desabsortiva, vamos supor uma criança com celíaca, com a intolerância a leite ou alergia a alguma proteína do leite, ela pode sim ter baixo peso. Só que aí isso já se torna um pouco mais patológico. Entendi. Então, a criança tem outros problemas. Ela vai apresentar uma diarreia, ela vai apresentar muito choro, ela vai apresentar a irritabilidade. Que acho que não é o caso. E outra questão também é os pais darem um exemplo, né? Não adianta nada a gente falar para os nossos filhos comerem bem se a gente não comer corretamente também, né? Não, com certeza. A criança é muito inteligente, né? Bom, acho que no caso dela vai ser algo de convencê-la a comer, né? É um desafio, né? É um desafio, porque lá em casa a gente procura sempre comer certinho, tudo, mas sempre tem um parente, alguém que entra. No caso da Esther, né? Ela, ela tinha acho que quase 2 anos de idade, ofereceram refrigerante para ela. A gente não consegue controlar tudo também. Olha, quero agradecer vocês por terem vindo e terem participado aqui do programa. Obrigada, você, Avilene. Obrigada. E a doutora tem rede social para passar? Doutora Ana Luísa Vilela, Luísa com S. Tá ótimo. E desta vez fica como dica o programa que fizemos sobre obesidade infantil. Ele está no nosso canal do YouTube, Momento Papo de Mãe. Confira e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.